Hail the King, capítulo 756. Fama. Os ferimentos em seu corpo são demais, Fei franziu a testa e disse. Ele descobriu que havia muitas lesões internas e externas ocultas no corpo de Constantine. No momento, os órgãos internos de Constantine haviam mudado de local claramente, e era um efeito colateral grave da prática do punho dos 7 ferimentos. Como muita água em um lado de uma grande barragem, havia o risco de transbordar. O mais perigoso era que, uma vez que todas essas lesões ocultas não pudessem mais ser suprimidas, ninguém seria capaz de curar Constantine. Assim como a água pode esmagar uma barragem quando a capacidade está acima da média, o mesmo poderia acontecer com o corpo de Constantine. Além dos ferimentos ocultos, havia muitas feridas externas em seu corpo, elas foram obtidas após vários dias de batalha. A ferida mais aterrorizante sobre ele ia do ombro esquerdo à coxa direita, quase fazendo-o quebrar em duas metades. Embora a lesão já tenha parado de sangrar e tenha formado coágulos, agora parecia preta e feia. Eu já tenho a sorte de estar vivo. Constantine era um homem durão, então ele riu e continuou: essas lesões serão recuperadas mais cedo ou mais tarde. No entanto, se Vossa Majestade não aparecesse hoje, os bizantinos teriam sido conquistados e exterminados, e a costa sul do Império cairia sob o controle dos desprezíveis leonianos. Fei pegou uma garrafa de poção de saúde vermelha de seu anel de armazenamento e a entregou a Constantine. Então, ele disse, que use primeiro. Podemos conversar sobre outras coisas mais tarde. A poção de saúde do Diablo Old tinha efeitos milagrosos para curar todos os tipos de lesões externas, mas também dependia da força das pessoas que estavam sendo curadas. A mesma dosagem seria menos eficaz para as pessoas mais poderosas. Além do tamanho maior das feridas e das energias potenciais deixadas por oponentes mais poderosos, as pessoas mais poderosas tinham mais energia vital e mais poção era necessária para recuperar ela. Uma garrafa de poção de saúde foi suficiente para curar as feridas externas menos significativas no corpo de Constantine. Depois que o efeito da poção terminou, Fei mudou para o modo paladino e usou a habilidade oração. Fei foi instantaneamente coberto por uma luz poderosa e quente, como se ele fosse um deus, e todos no centro de comando do rei Alexander sentiram que sua resistência esgotada durante a batalha estava sendo reabastecida rapidamente. Além disso, alguns dos pequenos ferimentos em seus corpos foram curados. Fei estendeu a mão envolto por uma luz dourada e acariciou aquela ferida negra profunda e chocante no corpo de Constantine de cima para baixo. Sob a luz das chamas douradas, manchas de fumaça preta avermelhada vazavam da ferida. Essas eram a energia guerreira residual elementar do fogo que ainda estavam causando problemas no corpo de Constantine. Depois de fazer isso várias vezes, os graves ferimentos externos no corpo de Constantine foram finalmente curados. Isso foi problemático. Infelizmente, o nível do meu personagem paladino está muito baixo e ainda está no modo normal. Se eu conseguir trazê-lo para o modo pesadelo, a capacidade de cura do meu paladino seria muito maior e não seria tão difícil curar uma ferida como essa. Parece que eu tenho que me concentrar em equilibrar os poderes de todos os meus personagens. Esse pensamento apareceu na cabeça de Fei quando ele voltou ao seu personagem bárbaro. Como Constantine acumulou muitos ferimentos internos ocultos em seu corpo por praticar o punho dos 7 ferimentos, à força, foram bastante graves, e médicos e padres comuns não podiam fazer nada a respeito. Somente o poder do personagem bárbaro de Fei, que estava no reino da classe Sol, poderia ajudar. Nos dias seguintes, Fei permaneceu temporariamente na capital do reino bizantino. Como ele tinha que criar impulso e aumentar o moral dos soldados, Fei não escondeu sua identidade. Logo, todos os zenitianos da província do Vento Verde ouviram as notícias do reino bizantino.
Eles souberam que os bizantinos obtiveram a primeira vitória completa na guerra contra os leonianos na região sul de Zenit, e quase um quarto da marinha de Leon foi destruído. O mais importante era que eles entenderam o motivo pelo qual os bizantinos obtiveram a vitória. O rei Alexander de Chambord, conhecido como o Santo Marcial Imperial e o deus da batalha de Zenit, chegou à região sul do império. Essas boas notícias repentinas fizeram com que os zenitianos, que sofriam com a dor da guerra e a repressão dos inimigos, tivessem esperança. Não era diferente de as pessoas verem uma lasca de luz na escuridão completa. Sem precisar de ordens, muitos refugiados, soldados desertores, famílias reais dos reinos afiliados da região, oficiais e nobres do império, mercenários. Muitas pessoas correram para a capital bizantina como um dilúvio e estavam buscando a proteção do deus da batalha de Zenit, o rei Alexander. O que aconteceu alguns dias durante a Batalha de Defesa de São Petersburgo já estava sendo espalhado pelo Império pelo primeiro poeta viajante do Império, Met-Razi, e seus colegas. Sob a promoção do Império, quase todo zenitiano soube sobre isso. Durante os tempos sombrios em que Zenit teve que enfrentar a invasão das tropas unidas do Desimpérios, foi crucial o aparecimento de um lorde da classe Sol que salvou a situação e lutou contra os inimigos. Fei se tornou o pilar espiritual de muitos zenitianos neste momento. Todos os zenitianos acreditavam que o Império Zenit não seria conquistado enquanto um mestre tão invencível estivesse aqui, e seus inimigos pagariam um preço alto. O poder que a esperança podia trazer para as pessoas era insano. Em menos de 2 dias, mais de 200.000 pessoas haviam se reunido na capital do Reino Bizantino. A província do Vento Verde, que foi quase destruída pela guerra, começou a mostrar vitalidade e regredir como se fosse grama na primavera. Diferente dos zenitianos que estavam alegres agora, as tropas unidas dos Desimpérios que estavam cometendo crimes hediondos na região sul do Zenit estavam ansiosas agora que ouviram essa notícia também e não puderam deixar de sentir medo. No dia em que as notícias sobre o Santo Marcial Imperial de Zenit chegando à região sul se espalharam, as tropas unidas que estavam ativas em todo o reino bizantino recuaram instantaneamente centenas de quilômetros da capital bizantina, como se houvesse um surto de doença mortal. Eles rapidamente abandonaram suas ações de matar civis de Zenit e mantiveram um perfil discreto enquanto escapavam. Depois de se acalmar, algumas pessoas das tropas unidas duvidaram da validade dessa alegação. Eles sentiram que o rei Alexander de Chambord deveria estar dentro de São Petersburgo agora mesmo depois da batalha de defesa. Por que um figurão tão importante que poderia influenciar a vida de muitas pessoas chegaria aqui à região sul? Salvar civis. Essa ideia era como uma piada para muitas pessoas. Para a família real de Zenit, existe algo mais importante do que proteger a capital, pensavam as pessoas. Portanto, as tropas unidas dos 10 impérios enviaram 10 guerreiros de 6 estrelas no terceiro dia e formaram um esquadrão suicida de elite. Eles se misturaram com os refugiados que estavam indo para a capital bizantina e queriam descobrir o que realmente estava acontecendo. Para não mostrar fraquezas, esses 10 mestres se vestiram como refugiados e fizeram alguns amigos. Infelizmente, um jovem loiro de branco apareceu no muro de defesa da cidade enquanto os refugiados estavam entrando. Este belo rapaz que parecia um elfo não disse nada. Ele simplesmente ficou parado ao pôr do sol enquanto seus cabelos loiros tremulavam ao vento, e puxou o arco e disparou 10 flechas consecutivamente. Quando a corda do arco vibrou, 10 luzes verdes dispararam pelo céu e chocaram a cidade como belos fogos de artifício. As 10 flechas pareciam 10 pequenos meteoros.
Entre os 10 mestres das tropas unidas, a maioria deles foi transformada em pedaços no local antes que eles pudessem se esquivar ou escapar. A última pessoa não morreu instantaneamente, mas seu braço direito foi pregado no chão e ele não conseguiu se mover. Depois de disparar as 10 flechas, esse arqueiro loiro desapareceu da parede de defesa como se nunca estivesse lá. Aquele último mestre das tropas unidas tinha que fazer o que fosse necessário para sobreviver. Ele cortou o braço direito e se afastou com o rabo entre as pernas. Ele foi a única pessoa de sorte a sair daqui viva. Após esse incidente, ninguém mais duvidou da validade da informação. O belo arqueiro que apareceu no muro de defesa era um dos 12 cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Chambord. Ele também era o guarda do rei de Chambord, filho do vento Fernando Torres. Filho do vento sempre esteve perto do rei de Chambord. O rei de Chambord estava no reino bizantino. Hail the King, capítulo 755. Hail the King, capítulo 757. Quanto tempo você pode durar sendo um? Após esse teste, as tropas unidas dos 10 impérios foram empurradas para um modo passivo, especialmente com a situação dentro da província de Vento Verde. Embora houvesse batalhas ocultas sorrateiras e silenciosas, nada significativo como o cerco de São Petersburgo aconteceu. Embora os leonianos e os omondianos sobreviventes ainda estivessem apoiando as tropas unidas dos 10 impérios, as forças ainda mantinham seu controle e disciplina completos, e basicamente desistiram de todas as operações militares na província de Vento Verde. Era difícil acreditar que o nome de uma pessoa pudesse fazer isso acontecer. Uma pessoa era mais eficaz do que centenas de milhares de soldados. Em apenas 3 dias, a capital bizantina se tornou o centro da província de Vento Verde durante esta guerra. 1 tonelada de refugiados e soldados derrotados de Zenit chegaram à cidade, e foi uma ótima notícia para o reino bizantino. O afluxo de jovens ajudou na questão da falta de população para encher o exército. Sob a ordem de recrutamento do imperador Yassin, o rei Constantine de Bizantine tinha a capacidade de recrutar o maior número possível de soldados. Para os refugiados, alimentar-se bem e combater os invasores do mal com armas não era uma má opção. De fato, para muitos refugiados cujos parentes e entes queridos foram mortos pelos inimigos, eles estavam ansiosos para matar o maior número possível de invasores, para desabafar a raiva em suas mentes. No segundo dia em que Fei chegou, o rei Constantine de Bizantine começou a construir um novo exército. Esta era uma oportunidade crucial para ele e o reino bizantino se fortalecerem e se tornarem mais poderosos. Embora o reino bizantino fosse pequeno e não tivesse muita terra, ele acumulava recursos há cerca de 1 ano antes do início da guerra. Além disso, com o apoio de Chambord, era rico para dizer o mínimo. Sendo um governante inteligente, o rei Constantine já havia movido a riqueza do reino para fora de sua capital antes da guerra. Portanto, mesmo tendo havido um grande fluxo de refugiados, ele não precisava se preocupar em alimentá-los e mantê-los equipados a curto prazo. Além disso, como Fei não tirou nada das toneladas de despojos de guerra resultantes da batalha no mar, armas, armaduras, flechas, todos os tipos de itens militares encheram os armazéns bizantinos como montanhas depois que tudo foi contado. Dos mais de 70 navios de guerra de León que foram capturados, 30 a 40 deles foram levemente danificados e podem ser colocados em batalha novamente após alguns reparos fáceis. Com esses recursos em mãos e número suficiente de pessoas, o reino bizantino poderia construir um exército de mais de 10.000 pessoas e uma força naval com mais de 150 navios de guerra em 5 a 6 dias. Foi exatamente o que o rei Constantine fez.
Com o santo marcial imperial residindo temporariamente em Bizantine, o status dos bizantines aumentou muito, e todos os tipos de políticas e ordens foram passadas e seguidas em resposta. O moral do povo da capital bizantina era alto, e eles estavam confiantes em seu santo marcial. Todos estavam esperando que Fei os levasse a lançar o contra-ataque. Constantino esteve ocupado todos os dias, exceto por cumprimentar Fei e pedir conselhos uma vez pela manhã e outra à noite. Esse jovem rei dedicou toda a sua energia à administração de seu reino. As forças terrestres e navais estavam sendo reunidas em ordem, e muitos mercenários fortes, mas sem ordem, também se juntaram às forças armadas, tornando-se os principais membros do exército. Toda a capital bizantina estava em uma atmosfera otimista. Com esperança e perseverança escritas em seus rostos, as pessoas finalmente mostraram sorrisos neste momento difícil. Embora o rei Alexander de Chambord, que era o guardião do império na mente de muitas pessoas, não tenha mostrado seu rosto, seu guarda Fernando Torres, cujo apelido era Filho do Vento, apareceu em toda a cidade. Isso foi o suficiente para provar tudo. Com um poderoso Lorde da classe Sol na cidade, as pessoas aqui se sentiam mais seguras, mesmo que o muro de defesa fosse feito de barro e não de aço. Uma força que poderia afetar significativamente a guerra estava em ascensão na região sul de Zenit. Fei tinha ficado em um hotel na capital bizantina. Ele não aceitou o convite do rei Constantine para ficar no palácio do rei dos bizantines e raramente se envolvia nos assuntos internos deste reino. Mesmo quando o rei Constantine veio à sua residência para pedir conselhos, ele apenas sugeriu as soluções possíveis sem dar sua opinião clara. Isso permitiu ao jovem rei tomar suas próprias decisões e crescer rapidamente junto com suas forças. Além de nutrir uma grande força como o reino bizantino na região sul de Zenit, para impedir o movimento das tropas unidas dos 10 impérios, em termos de mudar a postura passiva do Império Zenit nessa guerra, Fei também ficou aqui para que ele pudesse obter mais informações do rei Buckingham, de León, que foi capturado. Após alguns dias de observação, Fei descobriu que a força de Buckingham estava se recuperando rapidamente. Em cerca de 3 dias, Buckingham retornou ao estado de uma pessoa comum e estava se recuperando, mesmo que medidas mínimas fossem tomadas. Exceto pelo enfraquecimento inicial, não parecia haver efeitos colaterais significativos a longo prazo depois que o esqueleto vermelho deixou seu corpo. Essa descoberta surpreendeu Fei e o deixou curioso. Na noite do quarto dia, Fei conheceu oficialmente esse prisioneiro do Império Leão no quintal de sua residência. Buckingham foi o cativo mais prestigiado de Leão de longe. Após 4 dias de recuperação, esse jovem que parecia ter cerca de 24 anos não estava mais pálido e a vermelhidão podia ser vista sob sua pele. Seu rosto magro também ficou mais gordinho e ele parecia mais um comandante de novo. Embora agora estivesse usando apenas uma túnica comum feita de material áspero, a teimosia e a arrogância ainda estavam em seus olhos, e ele permaneceu reto como uma lança. Fei acenou com a mão e Usk se aproximou e tirou os grilhões mágicos do corpo de Buckingham. No momento, Buckingham estava apenas no nível de um humano normal. Mesmo se ele voltasse ao seu auge, ele não poderia fazer nada na frente de Fei. Fugir não era possível nem em seus sonhos. Ficou claro que Buckingham tinha um entendimento claro de sua situação, então ele não planejava fugir. Ele pegou uma cadeira de pedra que estava de frente para Fei, se aproximou ousadamente e sentou-se com as costas retas. Então, ele olhou para Fei calmamente, com o espírito elevado. Mesmo parecendo calmo, Fei podia sentir a provocação e a arrogância nos olhos de Buckingham. Apesar de serem inimigos, Fei teve que admirar a presença e o temperamento de Buckingham. Quando ele comandava a Marinha de León, Buckingham foi capaz de tomar as decisões corretas. Quando nesta situação terrível, ele ainda era capaz de manter a compostura.
Comparado com o lendário príncipe Gumi, Fei sentiu que esse homem na sua frente era a pessoa mais nobre de Leon. Embora eu já seja um prisioneiro, não pense em obter nenhuma informação de mim. Não vou contar nada sobre as operações militares do Império Leon, disse Buckingham depois de arrumar o cabelo e as roupas. Após uma breve pausa, ele acrescentou com um sorriso provocador: o que você pode fazer? Mesmo sendo um lorde da classe Sol, o que você pode fazer? Nosso imperador Juninho de Leon alcançou a classe Sol há muitos anos, e nosso aliado, o Império Ormond nível 7, tem mais de 10 lordes da classe Sol. Você é apenas uma pessoa. Quanto tempo você pode durar contra 10 impérios? Por que você não trabalha para o Império Leon? Você não precisa morrer e seu sangue não será derramado nos campos de batalha. Hail the King, capítulo 756. Hail the King, capítulo 758. Por que não? Fei sorriu depois de ouvir o que Buckingham disse. Este rei Buckingham com certeza é interessante. Ele é prisioneiro, mas não parece. Em vez de pedir perdão, ele está tentando me convencer. Depois de acenar para seu guarda simplório, Usk, que já estava com raiva e estava prestes a dar um soco em Buckingham, Fei sorriu e disse: ok. Como você não está disposto a falar sobre o Império Leon, não vou forçá-lo. Que tal mudar de assunto? Vamos falar sobre esse esqueleto vermelho. Como você descobriu isso? Quero saber que tipo de contrato demoníaco foi assinado entre vocês dois. Buckingham ficou um pouco surpreso e não esperava que o rei de Chambord lhe fizesse essa pergunta. Após um momento de reflexão, ele decidiu calar a boca. Embora ele tenha agido arrogante e calmo, ele teve que admitir que estava nervoso por dentro enquanto encarava esse homem lendário. Não se tratava de seu status atual como prisioneiro. Em vez disso, era uma pressão que vinha do nível espiritual. Ele continuou lembrando a si mesmo que qualquer coisa que ele dissesse pode causar danos irrecuperáveis ao Império Leon, então ele decidiu não dizer nada. Com um sorriso no rosto, Fei acrescentou: acredito que esse assunto não seja relevante para o Império Leon. Portanto, espero que você possa me responder honestamente. Eu o respeito como um comandante que tomou as decisões corretas e se sacrificou pelos soldados comuns. Não quero dificultar isso para você. Afinal, tenho muitas maneiras de obter as respostas para minhas perguntas. Por exemplo, a busca no espírito. Enquanto ele dizia isso, Fei olhou para uma rocha que pesava mais de 500 quilogramas, e aquele enorme pedaço de rocha imediatamente se elevou no ar. O rosto de Buckingham mudou instantaneamente de cor. Embora sua força não tenha se recuperado, sua compreensão de poder e conhecimento ainda estava lá. Ele sabia que o rei de Chambord não usava energia guerreira ou mágica. Em vez disso, foi usada por energia espiritual. Nas lendas, os mestres que eram proficientes em técnicas de energia espiritual podiam pesquisar as memórias de seus oponentes à força, acessando as informações que eles queriam saber sem as permissões dos proprietários. No entanto, soube-se que essas técnicas eram cruéis e perversas, e as pessoas que tiveram suas memórias vasculhadas acabariam com almas incompletas ou almas totalmente destruídas. Após esse processo, eles perderiam a consciência e se pareceriam com criaturas mortas-vivas pelo resto de suas vidas. Assim que Buckingham viu aquele enorme pedaço de rocha sendo levantado pela energia espiritual de Fei, ele entendeu instantaneamente que o rei de Chambord havia dominado a energia espiritual, e este provavelmente conhecia técnicas que poderiam vasculhar sua memória. Buckingham ficou chocado. Mesmo sem vontade, ele pensou sobre isso e teve que contar a Fei tudo o que havia acontecido em detalhes, incluindo como ele acabou com aquele esqueleto vermelho dentro de seu corpo e o contrato de alma. Como não estava relacionado ao Império Leon, ele não se sentia culpado por isso. Fei ouviu atentamente e assentiu.
Depois de ouvir a história toda, ele perguntou: então, um mestre misterioso que você nunca conheceu veio até você na noite anterior ao deixar o Império Leão com as tropas. Você não viu o rosto dele e não sabe quem ele é. Você assinou o contrato e ele plantou essa semente dentro do seu corpo. Você pode ativar o contrato em momentos críticos e obter um poder centenas de vezes maior. Sim, Buckingham assentiu. Como você não o conhece, por que confiaria nele? E por que você assinou o contrato de alma com ele? Você não tem medo de que seja uma armadilha? Ele é realmente poderoso, ele é pelo menos um Lorde da classe Sol. Eu não poderia lutar, mesmo que eu quisesse. Além disso, ele explicou todas as consequências para mim e sabia quais são minhas necessidades. Quando soube que teria de liderar as tropas para atacar o Zenith, já estava me preparando para o pior. Preparando-se para o pior. Correto. Para os comandantes de Leon, a pior situação seria conhecer poderosos lordes da classe Sol como você. Eu sei o que essa guerra significa para o Império, então devo considerar tudo como comandante. Já era um grande risco quando o quartel-general militar imperial não enviou nenhum mestre poderoso comigo. Embora essa pessoa misteriosa tenha listado algumas condições severas, foi uma boa escolha para mim na época. Com um sorriso satisfeito no rosto, Buckingham acrescentou enquanto olhava para Fei: ao me sacrificar, eu estava prestes a acrescentar mais segurança a mim. A frota de Leon. Foi uma ótima opção. Além disso, já provou que minha aposta valeu a pena. Se não fosse pelo esqueleto sangrento que foi plantado em meu corpo por esse mestre misterioso, eu não seria capaz de pará-lo por tanto tempo, e mais da metade dos navios de guerra da frota de Leon nesta guerra não seria capaz de escapar. Se eu não assinasse esse contrato, toda a frota já deveria ter sido destruída. Fei manteve o silêncio diante disso. Na sua opinião, o rei Buckingham era um oponente respeitável, um verdadeiro nobre e um comandante qualificado. Ao mesmo tempo, o rei foi alertado. As vitórias consecutivas deixaram ele e os outros Chambodianos muito orgulhosos. Os Chambodianos eram orgulhosos e corajosos, mas esqueceram que os heróis existiam em todos os reinos e impérios. Muitos heróis apareceram no Império Zenith quando os inimigos invadiram, e eles demonstraram sua bravura e paixão incomparáveis. O Império Leão era muito maior e tinha mais população que Zenith, por isso não faltava gênios e heróis talentosos. Para os zenitianos, essa guerra foi iniciada pelos invasores desprezíveis. No entanto, essa guerra foi algo mais significativo e mais sagrado aos olhos dos soldados e comandantes dos 10 impérios da Aliança. Expandir o alcance de seus impérios era o objetivo e a aspiração de muitos soldados. Embora alguns soldados fossem tímidos, com medo do poder e escapassem dos campos de batalha, muitos ainda estavam orgulhosos de seus impérios e estavam dispostos a se sacrificar em benefício de seus impérios. Buckingham não seria o último leoniano a agir dessa maneira. Então, Fei tentou obter mais informações sobre esse mestre misterioso. No entanto, Buckingham não sabia muito. Na memória de Buckingham, aquele misterioso mestre usava uma grande capa preta e uma máscara. Durante todo o processo, ele não disse uma palavra. Em vez disso, ele usou uma técnica rara de energia espiritual e se comunicou diretamente com Buckingham usando transmissões de energia espiritual. Como quase nenhuma informação podia ser reunida sobre ele, esse mestre era ainda mais misterioso. A única coisa que Buckingham tinha certeza era que esse mestre misterioso não era um membro de Leon. Isto é tudo que eu sei. Espero que você cumpra sua promessa e não me force a contar nada sobre as informações militares de Leon. Caso contrário, estou disposto a morrer em vez de lhe dar a oportunidade de usar a técnica de busca com energia espiritual. Assim que Buckingham disse isso, ele fechou a boca e pareceu teimoso e perseverante. Se Fei dissesse mais alguma coisa sobre as forças armadas do Império Leon, ele iria esmagar a cabeça contra a cadeira de pedra e cometer suicídio antes que Fei pudesse obter qualquer informação. Fei assentiu e não abordou o assunto.
Ele apontou o dedo e uma rajada de chamas de energia dourada invadiu Buckingham, bloqueando as 72 conexões de energia no corpo deste último. Mesmo se Buckingham recuperasse sua energia e voltasse ao auge, ele não seria capaz de usar toda a sua força e não conseguiria escapar. Em 6 dias, irei pessoalmente ao Império Leão. Senhor Buckingham, você está disposto a ser um guia turístico gratuito para mim? Fei perguntou como se de repente ele tivesse uma ideia estranha. O corpo de Buckingham tremeu quando uma expressão rara e surpresa apareceu em seu rosto. Ele não esperava que o rei de Chambord tivesse uma ideia tão louca. Ele quer entrar no Império Leão. Ele quer morrer. Embora seja difícil para os lordes da classe Sol morrerem, isso não significa que ele seja invencível. A família real de Leão está preparada e existem alguns lordes da classe do Sol. Além disso, a família real tem muitos itens mágicos e elites da classe Lua. Se quiser, pode usar muitos recursos e matar o rei de Chambord dentro de Leão. Ele pensou consigo mesmo. Depois de se recuperar do choque extremo, Buckingham recuperou a compostura e disse levemente: se você se atreve a ir, estou mais do que disposto. Fei riu, por que não? Hail the King, capítulo 757. Hail the King, capítulo 759. Compartilhar. Facebook, Twitter. Luan King. https://empirinovels.com.br/novels/king/. Leiam as minhas novels autorais, King, e HADI.S. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Copyright Empire Novels 2016, todos os direitos reservados. Deseja ativar notificações? Sim, não.